Olá! E se a gente pensasse na música de um jeito diferente? E se o mais importante não fosse acertar as notas, mas sim a direção, o movimento entre elas? É sobre isso que vamos falar hoje, mergulhando na ideia da Orquestra Misha, uma visão bem radical que transforma a música num ritual de escuta coletiva. Parece estranho, né? Afinal, escolher as notas, dó, ré, mi, é tipo a base de quase tudo que a gente entende por música. Mas é justamente ao desafiar essa ideia que a gente descobre uma abordagem completamente nova. A resposta para essa pergunta não está nos pontos fixos, nas notas. Está no caminho entre elas. A resposta, no fim das contas, é o movimento. Ok, então como isso funciona na prática? Para a gente entender essa nova abordagem, primeiro a gente precisa conhecer o instrumento que tornou tudo isso possível. Esse cara aí é o Leon Gruenbaum. E o interessante sobre ele é essa formação dupla. Músico e matemático formado em Harvard. Essa mistura da lógica dos números com a fluidez da música fez ele se perguntar sobre a própria interface musical. Ele imaginou um instrumento que pensasse em contornos, no desenho da melodia e não em teclas específicas. E aqui está o coração da filosofia, nas palavras do próprio inventor. A questão não é tocar um dó ou um sol. A questão é, a partir de onde eu estou, eu vou subir um pouco ou descer muito? O foco muda completamente da localização para a direção. Traduzindo, essa é a definição técnica. Em vez de um teclado ser um mapa de notas, ele vira um conjunto de comandos de movimento. Mais 1, menos 2, mais 5. Cada tecla que se aperta não é uma resposta, mas sim uma pergunta. A partir daqui, para onde a gente vai? Essa imagem aqui mostra bem a mudança de paradigma. Num piano, se você toca uma sequência de teclas, o resultado é sempre o mesmo. Com esse instrumento, a mesma sequência de movimentos, tipo sobe 2, desce 1, vai criar melodias totalmente diferentes dependendo da escala musical que o grupo está usando naquele exato momento. Bom, essa ideia evoluiu, claro. Hoje, ela vive no Misha, um instrumento moderno no formato Eurorack, que é um sistema modular bem popular na música eletrônica. Isso tornou o conceito muito mais acessível. E é com o Misha que a nossa história de hoje realmente começa a ficar interessante. Mas um instrumento, por mais revolucionário que seja, é só uma ferramenta, certo? Vamos ver agora como ele se transforma numa prática musical de verdade, profunda e contínua. E aqui que entra Henry Schroy. Para ele, o Misha não é um gadget, um brinquedinho novo. É um parceiro de estudo diário. Ele chegou a desenvolver uma prática sistemática que ele chama de Mishamática, para explorar a fundo esse novo jeito de pensar a melodia. A perspectiva do Schroyas é muito particular. Ele passou décadas construindo sistemas de missão crítica, sabe? Aqueles sistemas que simplesmente não podem falhar. E ele traz essa mentalidade de confiabilidade e transparência para a música. Ele não olha para o Misha como um artista buscando caos, mas como um engenheiro que está explorando um novo sistema de criação. E essa frase dele é sensacional. Diferente de um instrumento que te dá uma gratificação imediata, o Misha pede paciência. A liberdade musical de verdade, segundo ele, não vem da ausência de regras, mas sim de dominar profundamente as regras do sistema. É quando a gente internaliza a restrição que a expressão floresce. E olha que processo interessante. Depois de criar uma melodia no Misha, ele não para por aí. Ele transcreve e aprende a tocar no baixo elétrico. Isso cria um ciclo constante de feedback. Ele está sempre traduzindo a lógica da máquina para a memória do corpo, para os dedos, e vice-versa. E foi essa prática individual e super dedicada que levou a uma visão muito maior. E se um grupo inteiro de músicos pudesse funcionar com base nesses mesmos princípios? A proposta do Schroyer para essa orquestra se baseia em 4 pilares que basicamente redefinem o que significa tocar junto. Vamos passar por cada um deles. Primeiro pilar, o campo harmônico compartilhado. Imagina só, em vez de cada músico olhando para sua própria partitura, todo mundo está conectado a um mesmo ambiente harmônico. Esse ambiente, o tom, a escala, pode mudar para todo mundo ao mesmo tempo. Isso cria um terreno musical unificado e vivo. O segundo pilar reinventa a figura do maestro. Ele vira o regente de condições, ou seja, ele não diz para cada um o que tocar. Ele muda as condições do jogo para todo mundo. Ele altera a gramática musical do grupo, e a própria estrutura que ele cria vira a música. Terceiro, o foco sai das notas certas e vai para o movimento coerente. Uma nota errada deixa de ser um erro desastroso, ela vira só um desvio no percurso, uma mudança de direção inesperada que o coletivo absorve. A pressão de acertar diminui e a escuta mútua aumenta. E por último, a grande inspiração filosófica. O modelo não é a orquestra sinfônica, que foca no virtuosismo individual.
A inspiração vem do gamelão indonésio ou, para trazer para a nossa realidade, de uma batucada de terreiro, onde o que mais importa é a coesão do grupo, o encaixe, a escuta. Vamos aprofundar um pouquinho mais essa analogia, porque ela é a chave para entender a proposta toda. Essa comparação deixa tudo bem claro. A gente sai do modelo do solista que brilha e vai para o modelo do grupo que respira junto. Não é sobre um concerto único, mas sobre uma prática que continua. É uma troca de valores fundamental, da performance para o processo, do indivíduo para o coletivo. Então, no final das contas, o objetivo não é criar uma peça musical para ser aplaudida, é estabelecer um ritual de atenção, de escuta coletiva, onde a tecnologia mais moderna serve a um propósito muito antigo: conectar as pessoas através do som, através do groove. Isso tudo deixa uma pergunta para a gente pensar, né? Talvez a próxima grande revolução na música não seja sobre novos sons ou novas melodias, mas sim sobre novas formas da gente escutar uns aos outros,